Olá pessoal, tudo bom? Hoje o nosso tema, ainda dentro da área de financiamento habitacional, eu quero falar com vocês sobre a taxa obra. Se você já comprou um imóvel na planta, ou se você está a caminho de comprar um imóvel na planta, você deve ter ouvido falar essa expressão que é cobrada durante o período em que o imóvel está sendo construído. Isso também se aplica, obviamente, a construções individuais, não precisa ser um empreendimento. Mas essa expressão taxa-obra, ela existe de fato, uma taxa que é cobrada em fase de obra? E o que viria a ser essa taxa? A intenção desse vídeo é ser breve e direto para te explicar o que viria a ser isso. Junto com essa expressão taxa-obra, você também vai ouvir no mercado a seguinte expressão, que a sua prestação será no máximo 80%. Bom, já podemos começar a entender melhor isso a partir daqui, lembrando o seguinte, que todo encargo de prestação, principalmente em fase de construção, ele é formado por juros, seguro de morte e invalidez permanente, que é inerente à prestação, e a taxa de administração, dependendo do tipo de financiamento e banco que você pega. Ok? Então, já pela prestação ser formada por uma série de variáveis, porque depende dos juros, depende do seguro e depende de uma taxa de administração, então é claro que essa será no máximo 80% é apenas uma afirmação que não faz sentido, porque depende dos juros, depende do valor, da idade da pessoa que está comprando e depende se possui ou não taxa de administração, variando inclusive de acordo com o quanto evolui a obra ou não. Portanto, essa é uma premissa falsa. A prestação será no máximo 80%, não é uma realidade. O que viria a ser então esse custo que o cliente tem na fase em que a obra está em andamento, já que não é a prestação do seu financiamento completo? O que se paga afinal na fase de obras? Bom, vamos para o nosso exemplo aqui que fica mais fácil enxergando assim. Imagine um cliente A que foi lá e comprou um imóvel no valor de R$100 mil. E aí ele fez esse financiamento e com o banco ele disse assim, preciso de 100 mil, o restante eu tenho. Logo, R$100 mil em financiamento, ou a soma de financiamento mais fundo de garantia, será usado para a construção desse imóvel. Normalmente, é uma premissa, na verdade, das construções de imóvel na planta ou também nos individuais, os engenheiros devem passar o cronograma de como essa obra vai acontecer, quantos por cento se executará em cada mês e quantos meses levará essa obra. Desses percentuais depende a liberação dos valores. A princípio, vamos imaginar que essa obra seja uma obra com 100 mil e que são 10 etapas de 10% cada. Vejam o que acontece. A partir do momento que o cliente assina o seu contrato, a partir do primeiro mês, o engenheiro já deve dar um parecer da evolução da obra. Nos casos de empreendimento, obviamente o engenheiro da parte do banco vai, visita a obra e dá o seu parecer. Imaginemos que esse caso aí ele foi lá e detectou 10% de evolução nessa obra. Nesse sentido, o valor é retirado do financiamento e dos recursos que o cliente juntou e repassado à construtora, apenas este valor, ok? Este valor é o valor a ser repassado e lá para a construtora é o valor que será recebido. Portanto, quanto a obra evolui, nesse mesmo percentual, o cliente repassa o dinheiro para a construtora. E aí, em cima deste valor repassado, que ele vai pagar juros. Repare, não é taxa, ele paga juros. E juros sobre o quê? Sobre o valor total que ele pegou? Sobre os 100 mil? Não. Sobre o percentual que evoluiu da obra. Se evoluiu 10%, então 10% do valor, né, emprestado. Nesse caso especificamente vai dar exatamente 10 mil. Então, o banco retém os valores que estão ali ainda a serem construídos. Como consequência, só passou 10 mil e o cliente só paga juros em cima do que já foi repassado. Nesse sentido, a prestação do cliente é uma prestação pequenina. Deixando claro o seguinte, quanto mais a obra evolui,
mais juros o cliente paga, porque os juros é em cima do valor já repassado. Prossigamos. Imagine que numa segunda visita o engenheiro defina que foi liberado. Muito que bem. O valor é retirado do que está junto do contrato do cliente e repassado à construtora. E como o valor foi repassado à construtora, aumentou o valor da dívida, como consequência, a parcela seguinte é um pouco mais cara. E ela vai subindo até o ponto de 100%. Para o cliente, o que é que isso significa em termos de onde ele consegue verificar isso? Ele vai observar no seu contrato a expressão saldo devedor, ou seja, ele só deve aquilo que já foi construído. Portanto, ele tem uma economia, ele não está pagando juros em cima do total emprestado, mas em cima do que já foi repassado à construtora. Por isso, a parcela nessa fase, o cliente vai notar, ela é crescente, porque quanto mais avança a obra, mais próximo de repassado o valor total está e, como consequência, ele chega a pagar mais juros. Veja isto. Quando você chega a 100% de construção, você vai chegar ao ponto em que o saldo inteiro foi repassado à construtora e, como consequência, o cliente pagará a sua primeira parcela da fase de amortização. Tudo que ele gastou do ponto inicial até agora são juros em fase de obra. Ok? Sigamos. E qual a vantagem em pagar juros? Por que é que eu deveria pagar juros, então? Se é só juros, não está me descontando nada. Bom, por um fato muito simples, tá? Toda compra de imóvel está sujeita a uma correção de algum índice. Ou eles vão te associar a um IGPM, ou eles vão te associar ao INCC. O INCC é um índice retirado das 7 maiores capitais dos custos de mão de obra e materiais de construção, tudo que envolve a área de construção. Nessa média dos 7 maiores capitais do país, os custos são semelhantes, você tem um índice para dizer assim, está mais caro construir ou está mais barato construir. Como consequência, os contratos que você, por exemplo, pega e parcela direto com a construtora, eles são regidos por um desses dois índices. O INCC atualmente está em alta. Essa marcação que vocês estão vendo aí é o custo de obra subindo, os custos na construção civil em geral subindo. O outro índice utilizado também é o IGPM. O IGPM, ele basicamente vai medir o quê? Quão mais caro está comprar as coisas do dia a dia. Ele vai mensurar quanto o mercado ficou mais caro, quanto a roupa ficou mais caro, é o índice geral de preços, tá? É o médio. E o que ele mensura? Basicamente ele mensura a inflação. Então, se está tendo alta inflação, você vai ter um alto IGPM como consequência, ok? E os contratos, em geral, na compra de imóveis, são regidos por estes dois índices. Esses são os mais comuns, existem outros, né? Mas, em geral, você vai encontrar isso. Agora, imagine o seguinte, se você fizesse essa mesma compra de 100 mil, com base no IGPM, baseado nos últimos 10 anos, essa correção ela ainda não está correta, esse valor seria maior. Nós estamos fazendo só com base no valor anual, tá? No IGPM anual. Imagine que se comprasse por 100 mil, o que se pagaria pelos mesmos 100 mil seriam 232.710,36. O mesmo sucederia no IGPM, no INCC, só que por um valor um pouco menor, porque você teria 100 mil e pagaria 197 mil pelo mesmo terreno, ok? No caso, o custo com juros, como é que ficaria esse negócio? Os juros, imaginando a pior taxa atual do mercado, que seria em torno de 9%, você pegaria os 100 mil, mas note a diferença. Os juros que você paga é só em cima dos valores que foram liberados em obra. Na pior das hipóteses, você compraria um terreno, um imóvel por 100 e gastaria nele 153.145. Isto na pior taxa. Na taxa mais barata existente, você pegaria esse imóvel pelos mesmos 100 mil e pagaria apenas 125 mil. Nota a diferença? Na taxa média, você compraria ele por 100 e pagaria 140. Daí a importância, a diferença de você comprar com os juros. Por quê? Quando você compra financiado a juros, você compra o imóvel pelo preço da época.
de imediato você fecha o valor, você impede a correção do valor de compra e venda. Com mais cedo você financia, menos correção o seu valor de compra e venda tem, e como consequência você gasta menos do que gastaria comprando, mesmo na pior taxa de juros. Portanto, é vantagem pagar esses juros, porque ele é muito menor que a correção do IGPM e muito menor também que a correção do INCC. Nesse sentido, algumas construtoras já entenderam a importância do cliente ter acesso a essa informação de quantos por cento da obra evoluiu, e se você é de uma dessas construtoras e a sua construtora faz esse tipo de serviço no site para os seus clientes, quiser colocar aí no link abaixo, no comentário, coloca para que eles saibam que eles podem ver o quanto a obra está evoluída e entenderem melhor o valor das suas prestações, ok? E como é que eu posso conferir a evolução do meu contrato? Cada banco tem o seu aplicativo, vou usar o mais comum, porque é o que tem maior índice e volume de imóveis na planta e construção, ok? Provavelmente você vai encontrar num menu semelhante, mas no da Caixa você teria a opção de acessar com login e senha, entraria para a consulta dos seus contratos e dentro dele você tem a opção de documentos e, como consequência, dentro dele você vai ter a opção evolução do contrato. Aí vai sair uma tabela onde você vai ver o seu saldo devedor subindo e o valor das prestações cobrados em juros. Beleza? Então, taxa obra existe? A resposta é não. O que existe são juros cobrados em fase de obra. O que o cliente está pagando é juros. Se você está comprando seu imóvel na planta, saiba, você vai estar pagando juros cobrados em fase de obra. Juros nunca é bom, mas comparado com os índices de correção que existem na área de imobiliário, você está muito no lucro, tá bom? Um abraço aí para vocês e se tiver dúvida específica do seu contrato, quiser colocar aí embaixo para a gente, à medida que nós pudermos, vamos retornando para vocês, tá bom? Um abraço.